Muito boa noite a todos, amados irmãos, queridos visitantes, estejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Grande alegria estarmos juntos novamente e nós continuamos aqui redescobrindo a igreja pela graça de Cristo nessa série que avança, falando sobre os aplicativos da graça na comunidade cristã. E essa é a terceira mensagem que nós tratamos sobre o assunto dons espirituais. E se você não ouviu as demais, pode acessá-las ali no nosso site. Está online, inclusive, com os slides, para que você possa acompanhar. Hoje vamos falar sobre manifestações do Espírito Santo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 11. E eu gostaria de aquecer você nessa reflexão com duas perguntinhas, que você responda aí na sua mente. Participe, por favor. Primeira, o Espírito Santo manifesta-se milagrosamente hoje? O que você acha? Ver se eu consigo ler o rostinho de vocês. Segunda pergunta, por que isso seria necessário para a igreja hoje? O Espírito Santo se manifesta milagrosamente hoje, por que isso seria necessário para a igreja de hoje? E antes de responder essas duas perguntas, nós precisamos, queridos, reafirmar alguns princípios de fé que nós adotamos aqui na Borda, que nos caracterizam como igreja. Primeiro é o seguinte, que nós cremos que o Espírito Santo é dado a quem é convertido no momento em que ele conhece a Jesus. E sem isso é impossível ser salvo, ser realmente um filho de Deus. Biblicamente nós não cremos que exista um batismo com o Espírito Santo após a conversão, nem que seja necessário falar línguas como uma indicação que você é uma pessoa que conheceu Jesus pessoalmente. Também não cremos aqui na Borda que as manifestações do Espírito Santo tenham acabado, encerrado na época da igreja de Atos, ou nos primeiros séculos da era cristã. Muito pelo contrário, hoje vamos olhar juntos essa realidade. Existem manifestações espirituais vindas do Espírito Santo depois da conversão, que são parte da vida cristã em comunidade, na igreja de Jesus hoje. E você tem aí no bolso da sua cadeira esta folhinha com o texto que nós vamos usar hoje. É certo que essa tradução você não trouxe de casa. Essa folhinha é sua, você pode anotar, fique à vontade e leve embora depois, para que você possa meditar nela. E gostaria que nós lêssemos juntos, por favor, o verso de número 7. Localize aí na sua folhinha. Vamos lê-lo juntos, por favor. Já. Então, a manifestação pessoal e maravilhosa do Espírito é dada a cada um para o bem comum. Por isso, vamos resumir a nossa mensagem de hoje nessa frase que eu quero que você leve para casa, por favor. Que a manifestação do Espírito é dada a você para o bem do seu irmão. A manifestação do Espírito é dada na igreja para o bem, para a edificação do próximo. E para que você seja usado pelo Espírito Santo na vida de uma outra pessoa, é preciso que desenvolva duas atitudes que vão fazer parte, credenciar você a ser usado pelo Espírito. E elas são as seguintes. Primeiro, deixe-se ensinar, os versos de 1 a 7. Depois, deixe-se usar. Sem essas atitudes, impossível que você seja usado pelo Espírito Santo.
Vejamos a primeira atitude, deixe-se ensinar, nos versos de 1 a 7. Você vai perceber, querido, que Paulo começa a dar instruções de como os irmãos da igreja de Corinto deveriam relacionar-se com Deus e entre eles no ambiente de celebração comunitária. Isso desde o capítulo 8 da primeira carta. A questão mais delicada que ele trata aí é que eles estavam envolvidos por um contexto de profunda idolatria. Os cultos idólatras pluralistas, mais que 26, ao todo 26, um pouco mais, templos diferentes que traziam cultos idólatras. Esses cultos envolviam música, comida, sexo e principalmente manifestações demoníacas que conduziam os participantes a práticas extravagantes, desvirtuadas. E esse era o contexto de onde vinham os nossos irmãos ali da igreja de Corinto. E eles precisavam saber que a vida com Jesus era diferente disso. Que a celebração comunitária em Cristo era diferente também. Mas principalmente que as manifestações do Espírito Santo não tinham nada a ver com o que acontecia lá nos cultos idólatras. Então, Paulo relaciona no começo do nosso capítulo duas liçõezinhas que podemos aprender sobre isso. A primeira é que seguir a Jesus é diferente de seguir ídolos. E Paulo explica que os ídolos não convivem, não se relacionam com ninguém em amor, não abençoam o adorador de forma alguma. Mas hoje, queridos, os ídolos alcançaram novas formas. Eles evoluíram da estátua para casas, apartamentos, carros, talvez um cargo elevado numa empresa. Quem sabe uma namorada ou um namorado podem se tornar um ídolo, até um filho pode se tornar um ídolo. E o inevitável, o dinheiro. Mas você vai perceber que a voz do ídolo reflete o anseio do próprio adorador. Mas mais que isso, é interessante que Paulo nos explique que por detrás de cada ídolo se esconde realmente uma atuação demoníaca. Porque o ídolo nada é. 1 Coríntios 10, 19 e 20. Os que sacrificam o fazem aos demônios. Então, estar sob a influência do demônio por trás do ídolo pode levar a pessoa a ser escravizada e até possuída por ele, no caso de não ser um discípulo de Cristo. Agora, o discípulo de Jesus que mantém um relacionamento com ídolos pessoais pode ser notado no meio da comunidade, começa a esfriar na fé, sentir-se desanimado, oprimido, fraco espiritualmente, até chegar ao ponto de se opor a Deus. E a segunda lição que aprendemos, os versos de 4 a 7, é que a vida comunitária com Jesus também é diferente de seguir os ídolos. Cristo leva você, é o que Paulo explica, a viver a alegria de ser sua igreja, de viver em comunidade onde a sua presença se revela com poder, de você ter a oportunidade de receber de Deus para abençoar as pessoas, enquanto que a atuação do ídolo vai por um caminho diferente, faz você viver buscando o seu próprio desejo, acaba levando você a isolar-se de outras pessoas, até o ponto de chegar a levá-lo a usar as pessoas para satisfazer as suas necessidades pessoais. Mas a manifestação do Espírito atua na comunidade de fé de uma forma muito diferente. Capacita pessoas ao relacionamento e o faz de uma maneira poderosa, maravilhosa. Então, a manifestação do Espírito é dada a você para o bem do seu irmão.
A segunda atitude que você deve ter no seu coração para ser usado pelo Espírito Santo na vida do seu irmão está nos versos de 8 a 11, que é deixar-se usar. E eu gostaria de lhe perguntar, você acha que uma criança que entregou a vida a Jesus pode ser usada pelo Espírito Santo? O que você acha? E um discípulo com 9, 10, 11 anos de idade pode ser usado pelo Espírito Santo? Quem sabe alguém entre 12 e 17 anos pode ser usado realmente pelo Espírito Santo? O que você acha? Um jovem, um adulto? Alguém surdo pode ser usado pelo Espírito Santo? Alguém cego pode ser usado pelo Espírito Santo? Alguém que siga Cristo? Claro que sim. E Paulo vai relacionar aqui, queridos, 3 grupos de manifestações que são realizadas pelo Espírito Santo através dos seus discípulos na sua igreja. E eu vou tentar explicar rapidamente a você cada uma dessas manifestações. A primeira delas é a palavra de sabedoria ou revelação. A palavra de sabedoria ou revelação é aquela manifestação do Espírito que dá um entendimento especial sobre a verdade de Deus e como aplicá-la à sua vida, mas principalmente à vida do outro. Mais ou menos como Paulo pede ali em Efésios capítulo 1, versos 17 a 19. Ele ora para que Deus realize entre aqueles irmãos esta manifestação do Espírito. Que haja entre vocês esta palavra de sabedoria, de revelação. E quando isso vem, o que acontece no meio da igreja? Observe. Os olhos do coração são iluminados. E aí você começa a ver verdades espirituais das quais você participa, mas tinha se esquecido delas. Por exemplo, esses olhos do coração mostram a esperança do chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança na sua vida, no meio da igreja, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Que maravilha isso, não é, querido? Agora, esta palavra de sabedoria e revelação também dá a orientação clara, bíblica, que aconselha, que lança luz sobre decisões que nós precisamos tomar no dia a dia, nos encaminhando para o bem viver, para encontrarmos o bem viver. Por isso é imprescindível que você ore e busque o conselho de pessoas que conheçam realmente a palavra de Deus e se comprometam com o Senhor, vivendo essa palavra, para ajudar você a encontrar este caminho de decisão. Então, o que estamos falando? É que você não deve sair decidindo sozinho as coisas. Eu acho que vou mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de igreja, mudar. Não faça isso. Peça ao Senhor uma palavra de sabedoria, de revelação. Poderá vir através de uma esposa compromissada com Cristo, de um filho discípulo de verdade, de um irmão em Cristo, que venha trazer essa palavra a você. Mas é imprescindível que você queira receber isso e pare de viver uma vida independente de Deus, segundo a sua própria sabedoria. O segundo item desse primeiro grupo é a palavra de conhecimento, que é a manifestação do Espírito que traz à luz situações obscuras, escondidas. Mostra o que está acobertado, demonstra o que precisa ser visto. Um exemplo dessa manifestação está em Pedro e o seu encontro com o tal Simão, em Atos 8:23. Era um sujeito que queria comprar os dons do Espírito. Só que Pedro recebe essa manifestação de palavra de conhecimento e consegue enxergar dentro
o que vai no coração de Simão, está aí nesse termo percebo, que é um termo ligado a esse tipo de manifestação no Novo Testamento. Percebo que o seu coração está cheio de amargura, você está preso pelo pecado. Que conhecimento, hein? Terrível isso. Mas ao mesmo tempo maravilhoso, porque é o Espírito que traz à tona. Mas é muito interessante também notarmos, queridos, que esse tipo de palavra também pode ser imitada pelo demônio. Se não, veja, Atos 16, uma jovem possessa por um demônio, que o Lucas chama de demônio, um espírito adivinhador, que vinha seguindo Paulo e os companheiros de pregação. Veja só o que esse demônio gritava através daquela mulher: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Está errado ou não? Claro que era isso mesmo. Mas perceba o que o demônio queria fazer: criar na mente das pessoas um vínculo entre o espírito que atuava naquela mulher, escrava do demônio, e o espírito que atuava na mente e no coração através de Paulo e seus companheiros de viagem. Para nós hoje, queridos, o parâmetro final para julgarmos esse conhecimento é a Bíblia, que é a espada do Espírito. Mas eu penso sinceramente que nós precisamos mais disso em nosso meio. Mais palavra de sabedoria, revelação e conhecimento. Ainda mais com tantas pessoas chegando e indo, pessoas que se dizem irmãos e vêm para cá com outros objetivos, como aproveitar-se da bondade alheia. Gente que vem para obter lucro com relacionamentos profissionais facilitados pela vida em comunidade. E mais, endemoniados enrustidos que atuam no meio do corpo de Cristo como críticos, como gente que fala mal, desmotivadores, causadores de problemas relacionais, infiltrando-se nos ministérios, nas ações de serviço cristão. Talvez em forma daquele namorado ou daquela namorada que você tanto espera. Que pode surgir para levar você a desmontar a sua lista de prioridades com Deus. Por exemplo, dando lugar a uma paixão sexual fora da vontade de Deus. Aquela que usa o corpo sem perder a virgindade na carne, sabe como é? Sem se preocupar com aquela virgindade do coração. Aquele irmãozão seu que te edifica tanto, mandando pornografia pelo WhatsApp para você. Ou aquela irmã sensacional que veio para edificar a sua vida e te chama para a balada bem na noite do programa JB. Não, tá tudo legal, esse programa a gente sempre tem. Vamos para a balada, depois a gente volta aqui. Retirando de você a seriedade no caminho com Cristo. E nós precisamos, queridos, mais dessa manifestação em nosso meio. E o Espírito quer dá-la. De repente, se você a receber, compartilhe conosco da liderança. Talvez você não saiba direito o que fazer com ela. Nós vamos ajudar você a aplicá-la de uma maneira bíblica. O segundo grupo traz 5 manifestações do Espírito, veja aí. A primeira é a fé. É a manifestação do Espírito que traz o discernimento confiante, sobrenatural, de que Deus mantém a sua palavra e sempre poderemos confiar nele. Comumente essa manifestação vem através de um irmão para a vida daquela pessoa que está numa situação tal de tristeza, de dificuldades, que se sente abandonada à própria sorte. Sente no coração como se Deus estivesse esquecido dela. Então,
o Espírito Santo, através de um irmão, manda esse raio de glória, uma expressão de fé que vem para o coração abatido, segundo a palavra de Deus, e ao fazê-lo traz aquele alívio da prova, da tristeza, da dificuldade, ou mesmo aviva a alma para confiarmos de novo decisivamente em Deus. São coisas que o Espírito faz todo dia, somos nós que não notamos. Isso pode vir a você por meio de um verso bíblico postado lá no seu Facebook, por exemplo. O irmão passou, deixou um texto, você nem leu. Ou talvez ser enviado no final de um e-mail pessoal em que aparece um texto bíblico e você nem quer tomar conhecimento dele. Ou quem sabe uma oração por telefone, alguém liga para você e compartilha alguma coisa. Olha, leia tal texto, e você, tá legal, eu vou ler. E Deus, pelo Espírito, já se manifestando para lhe abençoar, porém você não dá lugar para isso. Mais ou menos como aconteceu em Atos capítulo 14, verso 22. Se você ler esse contexto, vai perceber que Paulo havia acabado de ser dado como morto por apedrejamento. Foi arrastado para fora da cidade, jogado lá para ser comido pelos abutres, lá em Listra. Mas de uma forma milagrosa, ele se levanta, sacode a poeira, entra na cidade, pega alguns companheiros, vai para a cidade a vizinha, prega, faz discípulos, mas deixou os irmãos lá de Listra abatidos. Puxa, Paulo morreu, mas porque um crente passa por necessidades e tristezas e provações tão grandes? E aí ele retorna para a cidade e fala isso para os irmãos ali. Olha que lindo. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer firmes na fé. E o que ele dizia? Amados, lembrem-se, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ele está dizendo para aqueles irmãos, não percam a fé, queridos. Não perca a fé, fique firme. Sofrer faz parte. O Senhor está contigo, fique firme, esteja com Ele também, não perca a sua fé. Louvado seja o seu nome. Já o segundo item desta lista são as capacitações espirituais de curas. E gosto muito de ver como é que Paulo coloca tudo isso no plural, para mostrar que o Espírito tem uma maneira multiforme de manifestar-se. As curas são aquelas manifestações do Espírito que atuam, queridos, promovendo curas físicas, emocionais, psicológicas ou mesmo espirituais. Podem ser imediatas ou não, não depende de quem ora, nem de quem recebe a oração, depende do Senhor. Louvado seja o seu nome. E é o tipo de ação do Espírito que ocorre, queridos, tranquilamente, sem show, sem holofotes. Agora o Senhor... Não precisa disso. Pode ocorrer no tempo de oração, aqui na celebração, lá no grupo pequeno, na koinonia, na classe dos teens, pode acontecer também, na classe de jovens, no CTM. De repente alguém faz um pedido de oração, necessitado de uma cura de qualquer ordem, e alguma coisa dentro de você clama para que você vá e ore por essa pessoa, um desejo intenso de orar por ela, algo especial que brota dentro de você, e então você vai e ora. Não precisamos de fórmulas mágicas. Irmão, vem aqui e ajoelha. Não precisa disso. Alguém aqui tem o óleo da unção, senão não funciona a oração. Não precisa disso também. Tem que impor as mãos. Se não impuser as mãos, não acontece. Isso também não tem nada a ver. Não tem, porque é o Espírito quem faz isso, querido. É o Espírito quem realiza. O poder é de Deus. Por isso existe tanto engano na boca dessas pessoas que dizem deter o poder de cura. Vem aqui que você será curado. Isso é mentira.
Só o Espírito Santo cura alguém segundo a sua vontade, é o que a Bíblia diz. E nós? Bom, nós apenas oramos. Se acontecer, e já aconteceu comigo, ninguém me contou, eu vivenciei essa experiência, mas é algo tão maravilhoso que você sabe que não foi por você, você só foi um canal, e aí você começa a dar glórias a Deus, e nunca se sentirá todo poderoso. Um privilegiado talvez, mas todo poderoso não. Porque só acontece se Ele quiser. Se você não está convencido, veja aqui o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4:20. Você sabe, é só ler o Novo Testamento, vai vê-lo fazendo muitos milagres, curando pessoas, orando, intercedendo. De repente ele escreve isso. Ele deixou um amigo íntimo, doente para trás. O que significa isso? Que é o Espírito Santo quem faz, segundo a vontade dele, segundo o seu poder. Só precisa do momento certo, que ele deseje, e isso vai acontecer. O terceiro item da nossa lista, número 2, são as ações poderosas, ou que está aí na sua Bíblia como operações de milagres, que é a manifestação do Espírito, cuja ação de poder altera o curso natural dos acontecimentos, que atua fora da normalidade, queridos. É mais ou menos o pessoal voltando do retiro de casais, dos teens, dos jovens, e quebra o carro no meio da estrada. Aí todo mundo tentando receber o sinal no celular. E não tem sinal, não tem sinal, não tem sinal. De repente, vem um sujeito para o carro, você nem sabe de onde ele veio. Vocês estão precisando de alguma coisa? Não, está tranquilo, é que a gente não tem sinal. Pode usar o meu que tem. Aí você pega o celular dele, aquele sinal forte. Qual é a sua operadora? É outra, sabe? E aí você chama o guincho e a coisa acontece. Uma ação milagrosa de Deus. Agora, queridos, a gente não precisa perseguir milagres. Eles acontecem segundo a vontade do Espírito, para um fim proveitoso na igreja. E o que essa manifestação nos diz, para nós aqui na Borda, é que nós não precisamos viver cativos da normalidade. Podemos nos lembrar que para Deus não há impossíveis dentro da sua vontade. Aleluia. É necessária uma atuação fora do normal na sua vida, querido. Peça ao Senhor. Você precisa da cura, peça ao Senhor. É uma manifestação milagrosa, peça ao Senhor. Mas, por favor, querido, avalie as suas motivações. Para quê ou por quê? Qual é a sua motivação para pedir a cura? Só para você se livrar da doença e continuar vivendo independente de Deus, sem servi-lo, sem se dedicar a Ele. Talvez essa cura não aconteça. Que eu e você, queridos, sejamos canais de milagre na vida dos nossos irmãos. Amém? Você deseja isso? Parou, querida. Isso, obrigado. O quarto item desse segundo grupo é a profecia. É a manifestação do Espírito. Deixa eu até tomar uma água aqui. Que pode revelar eventos futuros, manifestações divinas, que vem através de uma palavra de instrução, uma palavra que vem refutar um falso ensino, uma palavra de repreensão ou mesmo de conforto, pode ser através de uma profecia. E no Novo Testamento vemos que a profecia é aplicada tanto a crentes como a não crentes. Mas no nosso contexto aqui eu quero abordar apenas a vivência na igreja. Então me acompanhe, por favor. 1 Coríntios 14:3 mostra 3 expressões que Paulo usa especificamente no contexto da igreja. Quem profetiza, edifica, exorta e consola crentes. Irmãos,
na igreja. Mas para a igreja, queridos, a profecia precisa ser inquirida, avaliada, para ver se ela está de acordo com a palavra de Deus. Preste atenção nisso. 1 Coríntios 14, 29, trabalha dessa forma, tratando-se de profetas, falem e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Por quê? Porque a profecia não substitui ou acrescenta nada de novo à Bíblia. Antes é julgada por ela. A profecia não substitui ou acrescenta nada de novo à Bíblia. Antes é julgada por ela. Mas existem discípulos que gastam mais tempo hoje correndo atrás de profecias para a sua vida do que se dedicando ao estudo sério da palavra, o que é um erro crasso. Porque há muita fraude por aí, queridos. E gostaria de citar algumas. A primeira sempre acontece com aquela velha máxima. Estava orando de madrugada, irmão, e Deus me disse. Você percebe que eu estava orando de madrugada, dá-se um poder, um up, um plus nessa declaração profética. Mas como eu já brinquei com vocês aqui, eu acho que o problema não é entendimento da espiritualidade, mas do fuso horário, né? Tem irmãos no Japão orando também, no mesmo horário. Mas a pessoa diz, eu estava orando de madrugada e eu vi um passaporte na sua mão. Tem algumas coisas que se repetem na boca dessas pessoas. Não, eu vi uma chave de casa. Não, mas eu não pedi uma casa. De carro. Ah, sim, era de carro. Amém. Ou então, Deus me mostrou um anjo alto, bonito. É sempre um anjo lindo. Com uma espada desembainhada. Abre a sua mão que ele colocará. Abra a sua boca e eu encherei. Mas a que eu mais gosto mesmo é a pessoa faz aquela cara de espiritual e diz, o Senhor me mostrou que Ele tem grandes coisas para a sua vida, só que eu não posso falar. Mas em breve virão, e o incauto fica esperando por isso. Amados, são mensagens decoradas, isso nada mais é do que o horóscopo gospel. Elas não funcionam, só querem trazer fama, destaque para esse pretenso profeta sem a graça. Mas temos que admitir que Deus pode lhe dar uma orientação sobre a sua vida. Deus pode sim fazer isso. Deus pode responder perguntas que você faz no seu lugar de oração e ninguém mais sabe, só Ele. Mas você vai perceber, querido, que essa resposta nunca será algo superficial, geral ou mesmo irresponsável. Mas vai conduzir você a viver não mais para você mesmo, mas para o Senhor. Abençoando pessoas, abrindo mão de si mesmo, do seu orgulho. Então, cuidado com falsidades espirituais. E aí Paulo coloca o item número 5, que é o mais importante dessa lista. Percepções para distinguir espíritos. Ela é muito importante. Porque é a manifestação do Espírito que discerne de onde vêm as ações espirituais ou essas manifestações que ocorrem na igreja, como a palavra de sabedoria, de revelação, o conhecimento, fé, curas, ações poderosas e profecias. É a percepção que discerne isso. Discerne o quê? Se elas são do Espírito de Deus, se elas estão vindo dos demônios, ou se são forjadas pelo homem. Porque qualquer pessoa que já leu a Bíblia sabe que Satanás também opera falsos milagres para enganar e desviar a atenção das pessoas. Veja o que Paulo escreve, 2 Tessalonicenses 2,9, falando do falso Cristo. Ele é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Quem leu a Bíblia também sabe que pessoas podem fazer maravilhas em nome de Jesus, mas não pelo poder do Cristo ressuscitado, nem do seu Espírito.
Existem pessoas que podem fazer maravilhas em nome de Jesus, mas não pelo poder do Cristo bíblico, nem pelo poder do Espírito Santo. Se não, veja que o próprio Cristo fala, Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios. E em teu nome não realizamos muitos milagres. Aí ouça a resposta do Mestre para essa gente poderosa. Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, queridos, antes de você obedecer cegamente a uma palavra recebida, procure o discernimento espiritual. Primeiro, que está na Bíblia, estudada dentro do seu texto e do seu contexto. Não vá crendo piamente nessas palavras, ainda mais se essa tal palavra fala só o que você quer ouvir. Só destaque pessoal, só oportunidades de você projetar o seu orgulho. Agora saiba também, querido, que a carência emocional é um combustível poderoso para o engano. A carência emocional é um combustível poderoso para o engano. E quantos desesperados e imaturos podem estar acatando hoje mesmo palavras vindas do próprio demônio, achando que estão vindo de Deus? Precisamos clamar pela percepção do Espírito. E o terceiro e mais complicado grupo de manifestações são essas aí, variadas línguas e interpretação dessas línguas. A palavra variada poderia ser traduzida como tipos, espécies ou mesmo famílias linguísticas, que é aquela capacidade de falar idiomas. Veja que está no plural mais uma vez. Falar idiomas pelo Espírito Santo, sem que você tenha aprendido esses idiomas. Como aconteceu lá em Atos capítulo 2. Veja lá. Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E aí no verso 8 eles questionam: puxa, então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, no nosso próprio dialeto? E esse era um grande problema da igreja de Corinto, queridos. No culto aos ídolos, muita gente em êxtase falava em línguas desconhecidas. Na literatura clássica, Apolo, que era um deus que tinha um grande templo na cidade de Corinto, era conhecido como a fonte de expressões de êxtase, palavras sem nexo e com um sentido hipnotizante. Mas eu nem preciso ir tão longe. Aqui mesmo no Brasil também temos êxtases acontecendo em cultos a entidades demoníacas. E eu me lembro bem disso porque não nasci num lar cristão. E tenho na mente, passando agora mesmo, uma série de expressões que nunca aprendi de ninguém, mas foram postas dentro de mim por demônios. Bem, mas como é que a gente diferencia uma manifestação de um demônio e a manifestação do Espírito nesse quesito? A primeira coisa, queridos, é que o conteúdo do discurso determina muita coisa. Veja, a pessoa que fala a Deus, engrandecendo o seu nome. Veja o texto de Atos 10, 46. Falando línguas, exaltando a pessoa de Deus. O que a pessoa diz sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo é imprescindível. Paulo mesmo falou no verso 2, ninguém consegue se identificar com o senhorio de Cristo, senão pela manifestação do Espírito. Jesus é o Senhor, só pelo Espírito.
Então a declaração de fé que surge dessa fala é decisiva. Mas, queridos, hoje essa manifestação tornou-se problema, porque as pessoas facilmente a fingem, facilmente a apreendem em cultos de busca de poder por aí, onde todo mundo fala a mesma coisa e ao mesmo tempo. Mas também porque se tornou uma prova de espiritualidade superior, né, poderosa. Mas nada mais é do que marketing pessoal, onde o orgulho no coração dessa pessoa é a prova cabal que não há manifestação do Espírito naquela pessoa e nem no meio daquele grupo. Gente que se orgulha não recebe a manifestação de Deus. É apenas uma imitação humana, ou talvez o que seja pior, uma manifestação de demônios. Mais ou menos como você vai ver agora no nosso vídeo. Por favor, Douglas. Nós falamos da 16ª Subdivisão Policial, onde uma pessoa acabou sendo conduzida pela Polícia Militar. O cidadão que se intitula Jesus Cristo. É isso mesmo? Uma vez estivemos na terra como pobre. Uri xare xararás, como andarilho, seregachare caramassarás. Só que agora viemos buscar os que são nossos. Uri xará xarás, eu matarei aqueles que são de Satanás. Eu mesmo que estou aparecendo agora matarei. Uri xaragabás, para mim não existe polícia. Uri massuriri xarabás, pode se levantar o mundo inteiro contra mim. Todos alegirão de demônio. Uri cacharacassás. Hoje nós vamos brincar lá dentro. Uri caçavassás. Espera tudo lá. O que significa tudo isso que você falou? Tudo isso eu estou traduzindo. O que eu estou falando, estou traduzindo. Tá, mas o que significa? Você falou tudo em termos aí, em códigos aí, ninguém vai entender nada. Então, essa é a língua de Javá, nosso Deus. Então, o conteúdo do que se fala é algo muitíssimo importante. A segunda coisa é que quem fala dialetos que não conhece pelo Espírito, segundo a Bíblia, o faz em particular e para edificação própria. Por isso, a manifestação de línguas é colocada como inferior em relação à profecia. Quem fala na celebração pública, ou na reunião do grupo pequeno, na reunião de oração, no programa JB, na coinonia, edifica a igreja, como fala em 1 Coríntios 14, 5, desde que haja hermenêutica, literalmente, interpretação, 1 Coríntios 14, 5. Deixa eu alcançar aqui para que você acompanhe. Aqui. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Então, queridos, se não existe intérprete, é certo que aquela manifestação está fora de lugar, contra a orientação bíblica. E mais do que isso, podendo ser meramente humana ou uma manifestação de demônios. Já vi isso acontecendo dentro de igrejas evangélicas. Aí você pode perguntar, bom, mas parece que todo mundo fala, menos eu. Todos precisam receber essa manifestação. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Tem todos dons de curar, ou as manifestações de cura? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Claro que não. A pergunta retórica tem a resposta óbvia, claro que não. Não é assim que funciona. Então essa generalidade que acontece hoje, queridos, é sinal de doença emocional e espiritual. Simples assim. Agora você pode estar perguntando de novo, como é que eu recebo essas manifestações? Como eu devo buscar essas manifestações? E eu gostaria de sugerir 2 caminhos para você. Primeiro, decida deixar-se ensinar. Deixe-se ensinar. Busque a palavra do Senhor, busque aprender da palavra. Porque é a palavra, queridos, que traz todo o conteúdo de adoração e serviço que Deus quer receber.
Existe todo o conteúdo de adoração e serviço que o Senhor quer receber dentro da sua palavra. Então deixe-se moldar por ela. Viva essa espiritualidade maravilhosa que emana das suas páginas, de verdade poderosa de Deus, no texto, dentro do seu contexto. Se inscreva nos cursos, busque avaliar essa palavra, coloque-a no coração e você vai ver o efeito que ela terá. A segunda coisa é que você precisa decidir deixar-se usar. E para receber essas manifestações, queridos, precisaremos nos esvaziar de nós mesmos e nos deixarmos nos encher pelo propósito inegociável de ser bênção na vida do outro, de ser útil para o outro, de edificar a vida do seu irmão, porque a manifestação não vem para ser represada em você, senão não é do Espírito. É preciso querer ser igreja, relacionando-se com as pessoas. Então, é essencial que você esteja no grupo pequeno, que você vá para a classe do CTM, que você venha para os ministérios, para essa celebração semanal, nos grupos ali com os teens, os jovens, querendo ser igreja, abençoar alguém. Quem eu vou abençoar hoje? Ó Santo Espírito, manifesta-se em mim, eu quero ser canal de bênção para o meu irmão. Agora, orgulhosos, gente fechada no seu mundo, egoístas em geral, nunca, queridos, sentirão o frescor da presença e da unção do Espírito, não vão viver o fogo de Deus, não terão a alegria de serem humildemente canais de bênção para o próximo, de bem para o próximo, colaborando para que a igreja de Cristo atinja a sua missão, fazer discípulos de todas as etnias. É isso, queridos. Eu vou convidar os irmãos do louvor para que venham, nós vamos cantar um cântico. Na verdade, eu gostaria de, em vez de nós como igreja cantarmos esse cântico, eu gostaria de chamar você ao momento de reflexão. Não perca esse instante, queridos. Queria levá-lo, pode deixar o slide, por favor, meu irmão. Eu queria levar você a decidir diante de Deus hoje, deixar-se ensinar e deixar-se usar. Mas para isso é preciso que você queira fazer isso. Então eu vou convidar você a fazer um momento de oração. Não vá embora, não se desligue. Enquanto ouvimos a música, se você quiser ajoelhar-se no seu lugar, pode fazê-lo. Peço que você diga ao Senhor que você quer se deixar usar, quer se deixar ensinar pela palavra. Que isso venha sobre você, que quebrante o seu espírito, sua alma. Mesmo você achando que não pode ser bênção na vida de ninguém, se você se colocar nas mãos do Espírito Santo, isso vai acontecer, querido. Se você quiser ajoelhar-se, quiser ter o seu tempo em oração, por favor, feche os seus olhos enquanto ouvimos essa canção. Just
existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Amém, Senhor. Amém, amém. Talvez você tenha vindo com algum pedido no coração, um momento de intercessão por alguém. Eu gostaria de lhe dar essa oportunidade. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Todos ainda, por favor, com essa atitude de oração, de quebrantamento diante do Senhor. Vamos orar por você. Pode se colocar de pé. Agora eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo dentro de nós está também nesse lugar. Que Ele pode estar movendo o seu coração agora para sair do seu lugar, chegar mais perto de alguém e orar por essa pessoa. Eu incentivo você a fazer isso agora em nome de Jesus. Pode ser um sentimento só do coração, não importa. Sai do seu lugar, chega mais perto da pessoa. Você nem precisa tocar nela se você não quiser, mas esteja perto dela. Quero orar por você, meu irmão, quero orar por você. Ó Santo Espírito, opera, realiza isso em nosso meio, por favor. Senhor, ouve a oração dos seus servos. Cada um dos meus irmãos de pé está agora compartilhando consigo algo do profundo da sua alma. Eu agradeço porque o Senhor ouve as orações. Obrigado porque os seus milagres podem estar acontecendo agora. E nós nos submetemos ao seu poder e à sua autoridade. Ó Santo Espírito, muito obrigado. Vem encher completamente cada um dos meus queridos, amados que estão aqui, em nome de Jesus. Transborda o Santo Espírito em cada vida, por favor, tocando, dando experiências genuínas com a sua palavra, trazendo-os para a vivência com o Cristo glorificado, verdadeiro. Atua, Senhor, por favor, curando, atando de novo relacionamentos, dando alívio ao coração, à alma, trazendo a palavra que a pessoa precisa receber, se o Senhor já não o fez aqui essa noite. Nosso coração alegre vai dizer: louvado seja o seu nome, porque seguimos a um Cristo vivo e cremos que somos luz do mundo, sal da terra. E onde estivermos, a sua palavra através de nós vai fluir segundo a sua vontade para a sua glória. Mas usa esse povo com o seu poder, Senhor. Eu clamo de todo o meu coração em nome de Jesus. Amém, queridos? Dá um abraço forte no seu irmão. Que assim seja em nossa vida, mais e mais, em nome de Jesus. E você que está à distância na internet, sinta-se também abraçado, querido, em nome de Jesus. E espero você por aqui para compartilharmos juntos dessa maravilha. Deus abençoe. Deus abençoe.